Bora, pessoal! Mas essa aqui com a função de atualizar a análise histórica dos times. Vai pedir o ID do time, o nome do time e a conexão. O objetivo aqui dessa função, cara, ela é chamada toda vez que tem times novos com jogos novos, né? Ou melhor, toda vez que um time tem jogos novos. Ela pega o histórico completo das partidas daquele time e calcula o conjunto das estatísticas, né? As sequências da função anterior, né? Média máxima de gols, sequências de vitórias e suas frequências, sequências de derrotas e empates e suas frequências. E também, né, a frequência com que faz gol no primeiro tempo e no segundo tempo. A frequência dessas sequências. Então, eu começo aqui, ó. Eu crio o cursor, né, para conexão, coloco ali um print para ver. Depois eu leio os dados os dados dessa equipe. Vamos pegar aqui, ó, carry jogos e começar o if. Eu defino a consulta na SQL que busca todas as colunas da tabela partidas e para pegar todos os jogos do nosso time, né? E eu defino esses jogos pelo ID que eu tô pedindo ali em cima. E para os jogos, independente se o time foi visitante ou mandante, tá? Eu ordeno de forma ascendente. Essa peça também é o data frame, né? Que é o Pandas Read SQL, né? A biblioteca do Pandas que ela executa uma consulta e traz todos os resultados diretamente para um data frame que estão na tabela do banco de dados. Mais abaixo aqui, if Empire. Ou faz uma verificação de relevância, tá? Estatística, faz uma análise com um ou dois jogos para gerar uma estatística enganosa. Por exemplo, uma máxima histórica de uma vitória. Essa linha garante que a função só prossiga se tiver no mínimo de 5 jogos para analisar, tornando os resultados mais confiáveis, né? E não se basear em algo que aconteceu uma vez. Então aqui eu começo aqui, ó. Preparar os rodados de forma segura. Aqui, por exemplo, nessa etapa, nossa, faz uma das parametries da função. Na tabela partidas ela é neutra, tá? Com colunas para mandantes e visitantes. Para analisar um time específico, precisamos olhar para os dados na perspectiva dele, com o comando apply, né? Eu percorro a linha do data frame, cada linha do data frame para criar novas colunas focos. E essas colunas focos elas vão estar aliadas ao time foco, né? Então, depois de criar essa perspectiva, temos umas colunas do nosso data frame que elas representam a performance do nosso time para cada jogo, facilitando muito os cálculos que prosseguirão. Isso. Então, depois eu tenho a preparação para média de gols. Aqui, ó. Tudo de início ao fim. Como a tabela partidas ela armazena placares, como por exemplo 1-0, esse bloco ele faz uma tradução desnecessária, né, para poder calcular a média. Ele cria uma lista vazia para armazenar os gols, percorre o data frame jogo a jogo, usando a função do parse score HT para converter o texto, né, por exemplo, 2.0 e 1-0, né? O 1 e o 0 ali em números inteiros. No final, cria uma nova coluna no data frame com os gols marcados, foco no primeiro tempo, com os gols já em formato numérico para estar pronto para o cálculo de média. Depois eu vou pro. Depois eu vou para a última parte, que última não, né? Eu vou pro cálculo das sequências. Mas continuando ali, ele percorre o mapa de eventos de sequência para analisar cada tipo de evento: vitória, empate, derrota, marcou ou não marcou gol. Para cada um deles, ele chama as funções de calcular dados sequenciais e calcular métrica sequencial para obter média máxima e adicionar o resultado a uma lista de análises para salvar, que fica aqui, ó. E é isso, agora sim eu vou para a parte de calcular análises sequenciais.
Aqui primeiro o dicionário de sequência, né, que vai para lista de salvar, essa aqui, e depois pro for, né, que ele calcula os eventos em um mapa de eventos, né, calcula todo tipo de evento, os dados sequenciais, ele tira, né, ele exclui, caso não tenha, e move para uma lista vazia. Para cada evento, né? Para cada valor do evento, e nome evento no banco de dados ele cria esse o evento e pega o índice, né? O item dentro daquele evento. Por exemplo, eu vou ter um valor de gols no segundo tempo, de gols no primeiro tempo, de empate, de derrota. Para cada valor dentro desse evento, eu vou nessa lista de itens e retorno esses itens. Aí eu vou lá, pego essas métricas, calculo elas e crio uma lista e vou adicionando uma lista de análise vou adicionando nessa lista de análise para salvar. Aí eu salvo o ID do time, o nome do evento e as métricas com valor médio máximo. Depois aqui, ó, tem a média de gols. De gols no primeiro e no segundo tempo. Aqui eu adiciono o número em gols marcados no primeiro tempo e o erros coerces.min, que é para inserir, né, e para evitar os erros de coerção, né, de coerção não, né, de coesão, caso eles para que os números sejam coesos. E depois eu salvo tudo isso num banco de dados, né? Se a lista de análise vai para tentar aqui, ó, no executar o cursor aonde o ID time é tal, ou seja, o ID time, o time foco. Aí eu insiro no banco de dados, eu coloco insert. Faço meu CRUD, caso nada disso dê certo, diz que me retorna um erro ao salvar análises para o time, o nome do time, né, que é o ID, ou seja, através do ID eu vou ter o nome do time. E é isso. Isso aí, agora vamos para a próxima ali, que é calcular a sequência atual do DataFrame.